ou ele vai continuar governando? Voltamos a mostrar o curso que explica o fascismo, Então, direto de Volta Redonda, também por isso. pelo Mas não dá nem pra dizer que o Toninho do governo é PCO. socialista, que busca, né? Então, por exemplo, o fascismo, por exemplo, o fato, nós vamos ver se a gente pode considerar, vamos ver que o Bolsonaro é uma pessoa que tem várias características fascistas. Agora, o fato de dizer que o governo dele é um governo fascista, ainda, né, e aí nós vamos discutir esse problema, nós temos que ver como é que isso se desenvolve, que cuidados que nós temos que tomar. Tá certo? Mas não quer dizer que o governo já seja um governo fascista, né? Porque no governo Bolsonaro você tem os militares, né? Quer dizer que os militares não podem ser ganhos para a política? Podem, né? A tentativa do fascismo é estabelecer essa cooptação e ganhar todo mundo. Mas a gente está vendo, inclusive, que tem uma briga no governo entre as alas bolsonaristas diretamente e as alas militares, né? Não quer dizer isso também, amanhã nós vamos tratar desse assunto, não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Pelo contrário, pode ser até que um seja. Porque o fascismo também, veja só, não é uma coisa que depende da vontade dos indivíduos, né? Assim como também o socialismo, o comunismo não depende da vontade do indivíduo. Por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara lideraram uma revolução em Cuba e eles não eram comunistas, tá certo? Mas a luta revolucionária, o desenvolvimento da luta, levou eles, né, para chefiarem o primeiro Estado operário da América Latina, a declararem o país como um Estado operário, socialista, mesmo que eles, não era o plano deles original, eles não eram socialistas, não eram comunistas, nada. Tinha comunista participando da luta, etc., mas eles pessoalmente não. Eles queriam derrubar a ditadura, né, queriam estabelecer uma democracia, queriam um governo capitalista democrático, certo? Mas as contradições, a evolução da situação acabou fazendo com que isso acontecesse. Bom, aqui nós temos um cara que é um fascista, ele gostaria de ter um regime totalmente fascista. Se ele pudesse, ele mandava fechar, proibia a gente de estar reunido aqui, mandava fechar todo o sindicato, né, caçava, mandava prender a direção da CUT, botava todo mundo do PT, do PCO na cadeia, ou pelo menos a ala esquerda, né, a mais combativa, revolucionária desses partidos, né? Proibia, colocava o MST na ilegalidade, etc. E tal. Agora, não depende da vontade dos indivíduos. É um processo de luta, que vai depender de uma série de fatores. Nós vamos ver isso daqui a pouco quando a gente falar da Itália. Tem mais pergunta para a gente poder ir adiante? Eu só queria registrar o nome. Qual é o seu nome? Você que fez a pergunta? Thalita. A gente está registrando, tá, Thalita? Ótimo. Tá bom. Mais alguém? Depois vai sortear um prêmio. Seguinte, eu queria falar um pouquinho. Tem mais uma pergunta? Tá, então vamos lá. Depois a gente para de novo. Pode levantar e falar o nome porque eu queremos registrar, tá bom? Silvia. Fala, Silvia. É só uma perguntinha, porque eu tenho uma curiosidade. O senhor falou aí da extrema esquerda, da questão do fascismo também. E uma vez uma pessoa me disse, até uma formação de curso que eu estava fazendo, aí eu achei interessante que a pessoa desenhou no quadro, e aí ela colocou assim, que a extrema esquerda está de um lado e a extrema direita do outro. Quando essas duas pontas se encontram, a extrema esquerda com a extrema direita, é possível gerar o fascismo, porque elas acabam se igualando. E esses dias eu conversando com uma pessoa lá na faculdade, que eu considero que o movimento que ela faz parte é de extrema esquerda, e aí eu estava assim, toda empolgada, falando que eu fui para Curitiba, lá na vigília, Lula livre, né, no dia lá dia 7, nós fomos, né, o ano que ele está preso. E assim, ela me tratou tão mal, sabe? Ela falou assim, não acredito. Você foi fazer o quê lá? Você foi fazer o quê lá? Vigília Lula livre? Sabe? Foi uma reação assim tão horrível, eu fiquei assim, gente. Então assim, parece que é a mesma reação que tem a extrema-direita. E aí era essa a minha pergunta, se é possível mesmo eles serem tão parecidos, eu fiquei muito confusa com isso. Tá. Ok. Aí é o seguinte, ó.
a gente tem que tomar muito cuidado com o problema das caracterizações e com aquilo que as pessoas dizem de si mesmas, né? Porque nem sempre o que as pessoas dizem de si mesmas corresponde à realidade. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar para vocês que eu sou milionário, sendo que eu sou professor da Rede Estadual de São Paulo, eu posso dizer que eu sou milionário, mas isso não faz de mim um milionário, né? Longe disso, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas se apresentam como radical, como sendo de esquerda, mas tem que olhar, evidentemente, qual é a posição efetivamente da pessoa, né? Ou às vezes a gente vê um esforço, por exemplo, muito grande dos meios de comunicação para dizer quem é que é a esquerda, quem é que são os radicais, né? E a gente tem que tomar cuidado porque isso corresponde, na maioria das vezes, a uma manipulação e não a uma realidade, né? A gente tem muitos exemplos, sei lá, que a gente poderia... Nós vamos ver isso daqui, nos vários casos que a gente vai falar, e amanhã nós vamos falar mais particularmente bastante do Brasil. Mas o fato é que, às vezes as caracterizações elas têm um conteúdo meio abstrato, né, que não corresponde à realidade. E aí é que o pessoal confunde. Ah, mas fulano, ele era de esquerda. Precisa ver que esquerda que ele era, né? Porque se a pessoa era de esquerda mesmo, se ela era um socialista convicto, se era uma pessoa que tinha profundidade naquilo, ou se era uma pessoa de aparência, né? No Brasil, vou dar um exemplo, por exemplo, só pra gente, acho que muita gente aqui deve conhecer. Eu não sei se tem ainda em Volta Redonda, mas é o caso do PSTU. Nem sei se alguém aqui é do PSTU. Se for... então tá bom. Então, parece que a gente combinou, hein? Então, veja só. Durante muitos anos, o PSTU enganou muita gente com a ideia de que era uma ala super radical, né? De extrema esquerda, porque vivia criticando aparentemente, né, de uma determinada maneira, o governo do PT, fazendo oposição nos sindicatos onde o PT dirigia, etc. e tal. Nós nunca se confundimos com isso daí, tá certo? Nós falamos, por exemplo, quando o PSTU chamou a romper com a CUT, né, porque disse que a direção da CUT era pelega, que tinha que construir uma central sindical revolucionária, começou... né, aquela coisa aparentemente muito radical, nós explicamos que essa política, que era a política de dividir os trabalhadores, era uma política da direita, que não tinha importância quem defendia ela, se era os sindicalistas pelegos da força sindical, né, que é gente contratada pelos patrões, né, para defender os interesses dos patrões contra os trabalhadores, ou se era alguém vestido de vermelho, né, de barba, e fazendo um discurso radical. Que essa política era uma política que servia para dividir os trabalhadores, para enfraquecer. Então, a gente falou muito claramente isso. Olha, o PSTU continuou falando que eles não iam para a CUT porque eles não se misturavam, porque o PT era muito... era governista, né, e os sindicalistas do PT eram todos governistas. Então, na medida que as coisas foram acontecendo, nós fomos vendo que, na realidade... se confirmou o que a gente dizia, que eles não eram radicais nada, eles não eram de esquerda nada, isso era só uma aparência, né? Tanto é assim que nos momentos decisivos da luta de classe no país, por exemplo, diante do golpe do Estado, eles ficaram do lado da direita. Eles foram para a rua defender o Fora Dilma, né? Quem foi para a rua defender o Fora Dilma? A direita, né? Nenhum grupo de esquerda, por exemplo, nós não votamos na Dilma, nós não éramos do PT, nós tínhamos muita crítica aos governos da Dilma e também do Lula, tá certo? Agora, apoiar a direita, apoiar a derrubada da Dilma, ficar junto, jamais, isso é uma posição que jamais um grupo de esquerda faria em momento nenhum. Por que não faria? Porque um grupo minimamente de esquerda, com consciência, teria o mínimo de conhecimento do que já aconteceu no Brasil, do que já aconteceu em outros países na história, para entender claramente o seguinte, que aquilo era uma armação da direita. Que a gente podia não gostar da Dilma, podia ter críticas a Dilma, ou ao Lula, tudo mais. Agora, sair às ruas defendendo, por exemplo, Fora Dilma, era uma política direitista. Então, apesar de que o PSTU continuou dizendo que eles eram revolucionários, né? Eles até hoje
fizeram análise de que a derrubada do PT ia levar a uma revolução no Brasil. Né? A revolução nós estamos vendo, os trabalhadores estão tomando no lombo, e eles mesmos estão sendo... Eu até perguntei se ainda tinha PSDU aqui, porque eles estão acabando no Brasil inteiro. O partido deles rachou no meio, depois rachou em vários pedacinhos, então por isso que a gente fala, a gente não deve... Por exemplo, o Bolsonaro, para dizer que o nazismo era de esquerda, usou o fato de que no nome do partido do Hitler, tinha lá o nome Partido Nacional Socialista, né? Acho que até Operário, etc. E tal. Nome é uma coisa, nome não quer dizer nada. Né? Não é porque se eu me chamasse Antônio Carlos Marx Lenin Trotsky da Silva, tá certo? Não quer dizer que eu sou revolucionário por causa disso, só porque eu botei no meu nome o nome dos revolucionários, não quer dizer nada. Né? Podia ser assim, ser um pelego, né? Totalmente favorável no Equador agora o presidente chama Lenin Moreno, né? O cara acabou de entregar o Assange, deixou a polícia entrar na embaixada lá em Londres e entregar para o governo dos Estados Unidos em troca de dinheiro. Ele é um vigarista, né? E ele é de um partido de esquerda, se elegeu com apoio da esquerda. Bom, nós vamos falar de muita coisa disso no Brasil. Ontem, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Piauí, né, onde o governador do PT, Wellington Dias, tem ampla maioria na Assembleia, concedeu ao Mourão o título de cidadão, sei lá, piauense, sei lá que diabo, piauense. Tá certo? O Mourão é o cara que homenageou o brilhante Ustra no governo da Dilma, foi punido pela Dilma por isso, e logicamente que o Exército não deixou ele ser punido, ele foi promovido depois. Né? É o cara que é o vice do Bolsonaro, é o cara do Exército que ameaçou dar o golpe no país se os juízes não deixassem o Lula preso. Quer dizer, ele é o inimigo do povo brasileiro, e da esquerda nem se fala. E o governador do PT e os deputados do PT votaram, estenderam lá o tapete vermelho. Né? O que nós vamos falar desse governador? Ele é um governador de esquerda, só porque ele tem no nome lá que ele é de esquerda, porque ele é petista, não quer dizer nada. Tá certo? Quer dizer absolutamente nada. Né? Porque a gente tem que olhar as coisas por detrás da aparência. Uma coisa é a essência, né? Aquilo exatamente que as coisas são, e aquilo como aparenta, que as pessoas dizem de si. Né? Então a pessoa pode se dizer que ela é socialista, que ela é revolucionária. Também o cara pode dizer que ele é muito direito, que ele é fascista. Nós temos que olhar, porque a vontade de ser fascista não transforma um cara num fascista. Bom, companheiros. Não sei se agora, mas ao longo aqui da palestra, eu queria que você entrasse mais na questão militar do atual governo. Porque é isso, a gente tem um vice que é do porão da ditadura. Quer dizer, você não tem... Quando a ditadura se instalou, você tinha um alto comando, né, das Forças Armadas. Isso é uma coisa. Esse pessoal que está ocupando lugares no governo, eles são oriundos do porão da ditadura. E para mim, então, já nota uma certa ocupação do Estado pelo fascismo. Entendeu? Eu fico em dúvida, porque eu não estou entendendo. Na minha época de ditadura, os militares eram pelo menos nacionalistas, né? Agora estão integrando tudo. Então, querem entregar até as mulheres. Pois é, eu não estou entendendo esses militares. Bom, a gente volta a falar no assunto. Ó, então vamos fazer o seguinte, vocês querem fazer um intervalinho para o café ou a gente continua direto? Não, vamos fazer direto. Então tá bom, vamos fazer aqui. Então, nós vamos, na segunda etapa aqui, hoje nós vamos... Ia ser bom. Não vai dar para, como nós estamos fazendo um resumo, no curso que nós fizemos em janeiro, a gente abordou vários exemplos de casos de fascismo, né? Não só na Itália, mas na Alemanha, na Espanha, em Portugal, né? Vimos a situação, como ela se desenvolveu em outros países, vimos a situação no Brasil em vários momentos. Logicamente aqui nós vamos ter que condensar. Mas o caso da Itália é muito importante, porque é o berço do fascismo. Se a gente quer estudar um fenômeno, a gente precisa ir lá na origem dele, né? Uma coisa importante para a gente ver como é que ele se desenvolveu. E aí tem uma coisa muito importante, que o João já falou na abertura seguinte, para a gente conseguir entender como é que a gente pode derrotar isso daí. Né? Porque às vezes quando você vê o bicho já crescido, é mais difícil, né? Você até fica assustado, não dá para derrotar, é
ele é muito poderoso. Mas se a gente olha o fenômeno, como é que ele se desenvolveu, o que aconteceu, nós precisamos aprender da nossa própria experiência, né? Da experiência da luta da classe trabalhadora, não só no Brasil, né? Como no mundo todo. Nós estamos, por exemplo, às vésperas do 1º de maio. Né? Nós, nesses últimos anos, a gente está que nem a seleção do Brasil na Copa aqui, infelizmente. Estamos perdendo de goleada. Né? Passaram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, passaram o congelamento dos gastos de 20 anos, passaram o Bolsonaro, nós estamos perdendo. Então nós temos que, se a gente for humilde, se a gente não for burro, se a gente for burro, a gente continua fazendo a mesma coisa que deu errado para a gente continuar perdendo. Né? Então tem gente que fala, não, o caminho, a gente esperar pelas eleições. Quando nós já tivemos 3 eleições e a gente a coisa só foi ficando pior. Só um minutinho, quando você já disse, pessoal. Agora, olha, nós temos que tirar. Então nós queremos voltar aqui, olhar o que aconteceu na Itália para a gente ver, para a gente entender bem o que é o fascismo, como é que ele se desenvolveu e também observar como é que ele poderia ter sido derrotado, né? E por que ele não foi derrotado, e por que ele foi vitorioso, e também, finalmente, em algum momento ele foi derrotado. Como é que ele foi derrotado? Né? Depois de tanto sofrimento e sacrifício do povo italiano e do mundo inteiro, né? Como é que o fascismo terminou derrotado? Fala você antes. Boa tarde, meu nome é Fabiana. Fala, Bia. Pegando o que a Sandra falou sobre o Mourão, a gente está num cenário que o Bolsonaro, ele está aí com essa reforma da Previdência, né, para ser votada, só que todo mundo, assim, da direita, que estão burburinho na direita, que é só essa reforma passar, quem entra é o Mourão. A gente está pedindo novas eleições, mas lá no Exército está se falando. É ele aprovar e o Exército vai falar. Agora você já fez a sua parte. Quem entra agora é o Mourão com a Sunda. Vamos ver. Vamos falar aí, é um assunto que vai ficar assim, atiçando a nossa curiosidade para não perca o próximo capítulo. Vamos dar uma paradinha agora? Não, vamos seguir. Então. Vamos Quer seguir? parar? Quer parar? Eu queria... Ela queria parar um minutinho para poder recarregar. É. Vamos dar 5 minutinhos para um café, aí a gente volta com o Mussolini. Café, água, banheiro. O Mussolini, eu acho. Aqui, dá para você dar um recadinho para o pessoal que está vendo em casa? Aqui? O pessoal que está ao vivo. Agradeço aí a presença. Nós vamos continuar daqui a 5 minutinhos. A gente continua com o curso hoje e também amanhã à tarde. Obrigado a vocês que estão aí assistindo. E se apresenta. Eu sou Antônio Carlos, da Direção Nacional do PCO. Valeu, galera. A gente já volta.